Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início ao culto, nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor Deus pela oportunidade e também pedindo a sua bênção, a inspiração para todo o trabalho, desde o começo até o final, né? Oremos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos colocamos em Tua santa presença agora, Senhor. Primeiramente pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e agradecemos ao Senhor pela vida, pelas misericórdias do Senhor, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo isso, e agora pedimos a direção, a inspiração para este culto, que o Senhor nos dirija, nos inspire, dá-nos a Tua bênção, e que os filhos do Senhor, o povo do Senhor, seja abençoado mais uma vez. E nós pedimos tudo isto humildemente e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus queridos, a escritura que nós vamos ler é no livro de Salmos, número 67.
Salmos 67. E hoje nós vamos cantar alguns hinos do nosso inário Cântico e Adoração Shalom, não é? Faz dias que nós não cantamos aqui no inário, então hoje nós vamos cantar 4 hinos bonitos, não é? Louvar a Deus com esses hinos aqui. E o primeiro hino será o hino de número 33. Nós vamos adorar ao Senhor, então, com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos, então, para adoração ao Senhor. O eterno e santo amor, lá do alto firmamento, para os crentes do Senhor, vem e limpa nossas vidas, vem a compaixão, purifica, nós rogamos, o perverso coração. Vem, preside nossa vida, divina e santo amor. Dá-nos forças nesta lida, até o nosso sol se pôr, que estejamos bem dispostos, nosso sangue a entregar, pela causa da verdade, vida ou morte mais lutar. Ao findarmos nossa luta, quando a luz do céu romper, puros santos e felizes, que possamos todos ser, vem conduzir nossos passos ao eterno lar de além, onde a Cristo louvaremos para sempre e sempre. Amém. Amém. 34. Não há amigo igual a Cristo. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum,
Amém. 35. Não há amor. Ou melhor, amor por amor desiste. Amor que por amor desiste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma quer se resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanta dor por mim sentias, eterno teu Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. 36.
Graças a Deus. Que Deus aceite os nossos louvores, que eles tenham saído do profundo das nossas almas para o engrandecimento do nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, não é? Graças a Deus. E agora, meus amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta diante de nós, no Salmo de número 67. Mas nós vamos fazer uma oração agora, antes de falarmos sobre a palavra, antes de lermos, não é? Queremos falar novamente com o Senhor nosso Deus, humildemente, e vamos interceder uns pelos outros em oração. Nós estamos aqui e vocês estão aí, e juntos em espírito, unidos pela fé, nós vamos agora orar. Gracioso Deus de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós estamos agora orando, Senhor Deus, ao Senhor, suplicando ao Senhor em favor das pessoas necessitadas, meu Pai, dos aflitos, dos oprimidos, dos doentes, ó Deus, e aqueles também que precisam de salvação, que estão necessitados, que o Senhor os levante do chão, que os levante, Senhor, do pecado, meu Pai, parentes, queridos, irmãos preciosos de outros irmãos que precisam da bênção do Senhor, que estão orando pela conversão, a esposa que está orando pela conversão do esposo, ou o esposo que esteja orando pela conversão da esposa, Senhor. Liberta, meu Pai, dá vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura os doentes, dá a bênção que cada um precisa nesta hora e também dá-nos a inspiração para continuarmos neste culto, para a meditação da palavra. Que o Senhor ponha a palavra na nossa boca, que não sejamos nós, a nossa mente humana, que queira fazer a obra, mas que seja o Espírito Santo do Senhor em cada vida, em cada coração. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ler então Salmo 67, versículo 1. Salmo e cântico para o músico mor, sobre Neginote. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgastes os povos com equidade e governarás, melhor dizendo, deixa eu repetir aqui para não ficar diferente, julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará a todas as extremidades da terra, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Graças a Deus. Então, que esse salmo seja para nós um alento, não é? Uma verdade para cada um de nós, não é? E agora, nós vamos começar a ler uma outra mensagem pregada pelo irmão Brana, profeta de Deus. Ele colocou nesta mensagem o título O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Cada título que ele deu para uma das suas mensagens é muito sugestivo, não é? E traz-nos um interesse de lermos
ela para que possamos extrair dela para nós aquilo que o Espírito Santo de Deus dava ao seu profeta, não é? Então vamos aqui, começando no parágrafo 1º. Vamos permanecer de pé um momento enquanto inclinamos os nossos corações agora diante de Deus. Nosso Pai Celestial, deveras estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti para que perdoes nossos pecados enquanto estamos aqui, para tomarmos nossa atenção para as coisas eternas e a vida que está além do alcance mortal. Agora nós rogamos que Tu nos dês de Tua direção, de como devemos tornar-nos o que devemos fazer no futuro e mesmo no presente, agora para ganhar esse lugar que nos tem sido prometido. Há muitos na terra que estão enfermos e necessitados e não têm completado sua jornada. E nosso grande inimigo, não somente nosso inimigo, mas teu inimigo, tem vindo sitiá-los e deter suas vidas e enviar-lhes a uma sepultura prematura. Eu gostaria de só frisar isto aqui, enviar a uma sepultura prematura, né? Não esquece essa expressão que nós frisamos. E estamos pedindo por eles hoje, que Tu e Tua misericórdia e graça, Senhor, estenda seus dias até o tempo designado. Colocados sobre a plataforma e o púlpito aqui estão lenços e pacotes. Fora, nos passeios e ao redor do local estão estes em camas, macas, enfermos e afligidos, de pé na audiência, dificilmente com suficiente força para ficarem de pé. Ó Deus eternal e o bendito, que Tu ouça nossa oração nesta manhã, através do sangue do Senhor Jesus, não olhando a nossa iniquidade, mas sabendo que Ele se colocou em nosso lugar, e Ele é o que está nos representando por esta oração. Possam todos e cada um ser curado para a Tua glória, Senhor. Abençoe estes lenços quando eles forem colocados sobre os enfermos, que eles possam recobrá-los. Agora, Pai, até que aguardamos pelo grande serviço de cura que cremos que seguirá, abre-nos o caminho da vida, Senhor, que possamos saber através de Tua palavra o que devemos fazer, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Até o parágrafo número 7. Prosseguindo então a partir do 8. Sempre isto é suposto. Um de meus maiores privilégios é estar na casa de Deus e falar ao seu povo. E agora eu sei que está muito congestionado e eu tenho uma lição muito longa, então eu espero que você esteja confortável o quanto você possa estar, até que nós finalizemos a mensagem. Agora, está quente, porém, estamos agradecidos pelo ar-condicionado, mas um grupo deste tamanho
não há nenhum condicionador de ar que possa tomar cuidado dele. Vê? Porquanto teu próprio corpo é uma unidade geradora como que de 98 graus e constantemente estás emanando calor. E assentados assim, tão juntos, porém, confio que Deus acomodará tão confortavelmente como Ele possa. E quando estamos fazendo uma conglomeração como esta, eu de nenhuma maneira lhes faria vir aqui se não cresse que fosse para ajudar-lhes, se não cresse que estivesse lhes fazendo bem e que se beneficiariam disto ao virem. E então, também, sabendo que não temos muito tempo mais para fazer isto, que estamos chegando a próprias horas finalizantes, desejo contar cada momento que posso para seu reino. E agora, eu estou esperando que o Senhor Deus nos abençoará enquanto reunidos. E desejo recordar a vocês que ontem, indo a diferentes lugares, olhando alguns dos enfermos e aflitos nos hotéis, eu tive que encontrar alguns dos gerentes. Esta semana, alguns dos lugares de comer, como estive no Ranch House esta semana, por aqui, e o gerente estava me dando um aperto de mãos enquanto nós saíamos. Ele me chamou irmão Brana. Eu admirei como ele me conhecia. E ele eu disse, é você o gerente? Disse, sou o proprietário. Então ele disse, sim, sua gente vem aqui para comer desde lá de baixo, disse eles. E eu disse, bem, eu creio que eles te abarrotaram. Ele disse, senhor, este é um dos melhores grupos de gente que eu alguma vez já vi. Ele disse, eles verdadeiramente são agradáveis. Que maravilha, não é? Esse testemunho do gerente do hotel ou do restaurante, não é? Então veja isso, como é maravilhoso uma pessoa que não é da igreja, não é da comunidade, dar um testemunho desse. Isso é muito importante para nós, nossos jovens, não é? Nossas meninas, as jovens e os rapazes, não é? Se comportarem corretamente, se vão dormir num hotel, não ficar fazendo barulho assim até altas horas da noite, incomodando os outros hóspedes. Se vão aos hotéis para fazerem suas refeições, manterem-se com decência, com ordem, sem algazarras. Isso é muito importante para o testemunho dos filhos de Deus, né? E os de fora veem isso, e o irmão Brana teve esse prazer de ouvir isso desse gerente desse hotel, que talvez fosse também um restaurante, não é? Bom, parágrafo 16. Eu fui a um hotel ontem para ver a uma jovem senhora com a qual queria falar. Seu pai e sua mãe estavam presentes. E eu tive que ir ao gerente para encontrar o quarto onde eles estavam. Ele disse, e é você o irmão Brana? Isso em cima no Wakes, deve ser assim. E eu disse, sim, senhor. Ele disse, eu desejo apertar a sua mão. Ele disse,
ele me apresentou sua esposa, um casal muito agradável. Eles disseram: cada pessoa neste hotel está assistindo seus serviços. Nós reservamos isto para eles. E disse: todos os nossos outros clientes foram dispensados. E eu disse: bom, lhe agradeço por isso. Ele disse: irmão Branham, um dos melhores grupos de pessoas que eu já vi são as pessoas que sobem aqui, que assistem suas reuniões. Glória a Deus por isso, não é? Que Deus seja glorificado com testemunhos semelhantes a esse. Fui a última noite a um amigo meu, Sr. Becker, aqui embaixo, e eu sempre gostei de seus sanduíches. Ele é tão... Eu o conheci quando eu era garoto. Eu o conheci por toda a minha vida. Ali estava um casal assentado, ali embaixo, naquele velho local, no Riverside Hotel. Lá embaixo. Então, o Sr. Becker, disse: Billy. Eu disse: que é, homem? Que é, Homer? Nós nos conhecemos um ao outro muito bem. Ele disse: eu alimento toda a sua gente ali fora. Umas 200 ou mais cada domingo come no Beer, acho que é assim, né? Não domino o inglês, desculpem. E por todas as partes que vou, eu ouço comentários de quão bons são vocês. Esse sujeito disse por ali, no Riverview, ali disse: todo aquele local está tomado com as pessoas assistindo à reunião. Disse: haverá centenas que não conseguirão entrar. Assim, é isso para mim. Vocês são o sal da terra. E eu estou agradecido ao saber que eu tenho o privilégio de pregar para as pessoas que, mesmo os pecadores e gente, eu não digo que essa gente seja pecadora, porém, me refiro às pessoas que, negociantes e assim sucessivamente, que podem dizer que vocês são gente agradável. E eles apreciam a vocês em seus negócios, por volta de seus locais. Vocês sabem, isto é ser selado. Agradeço isto, que seu comportamento, a maneira que vocês tomam cuidado das coisas, eu sempre tenho dito, se alguém vem e não tem o dinheiro para pagar sua conta, simplesmente me telefone, vê? Eu disse: nós faremos alguma coisa quanto a isso. E eu disse: sempre lhes alimentem. Tenham eles dinheiro ou não, vem? Alguma coisa pode ser feita. Eu sinto que vocês são meus filhos. Vocês são estrelas que eu alguma vez tiver uma. Quando chegar ali, você será aquela joia brilhante na coroa do meu ministério. Quando for coroado, você será aquela joia. Aleluia. Eu tenho estado lhes falando nos tempos passados acerca dos 7 selos, das eras da igreja e das coisas que aconteceriam. E agora, nesta manhã, eu tenho um assunto muito importante para mim. É muito bem-aventurado
e eu espero que lhes impressione de algum modo, se eu simplesmente pudesse entregá-lo na inspiração que eu o recebi. Seria maravilhoso, porém, está na parte de Deus fazer isso. Tenho estado lhes dizendo acerca de onde e que está sucedendo, e vemos acontecendo todas estas coisas. Agora, eu estou falando nesta manhã sobre o futuro lar do noivo terreal e onde eles irão viver. Então aqui talvez ele trocou as palavras um pouquinho, mas o título é aquele que já foi dito no começo, né? Onde eles irão viver. E, pois, confio que pela graça de Deus, todos nós sejamos partes daquela economia de Deus. E agora, eu espero que vocês terão paciência comigo. Tenham suas Bíblias, suas canetas, ou seja o que for que vocês façam para ler comigo, porque eu vou me referir a muitas escrituras, tratando de terminar o tempo para termos oração pelos enfermos. E eu prometi isso. Nós temos estado orando pelos últimos momentos. Nos quantos e ao redor, pelo que então estão simplesmente sem ajuda e sem esperança. E o Senhor permitindo, eu provavelmente terei outro serviço no dia 16, talvez só para orar pelos enfermos. Começo minhas férias agora, desde o último janeiro, eu tenho estado viajando e eu estou voltando aqui. Eu levarei minha família para Tucson amanhã. E então voltarei para passar o tempo aqui, Kentucky, com alguns de meus amigos caçadores, caçando esquilos por umas 2 semanas ou talvez 7, 8, 10 dias. Seja o que isto for, a menos que o Senhor me dirija a algum outro lugar. Eu nunca sei onde vou. Nós nunca sabemos, porque isso está nas mãos de Deus. Só de Deus. Agora, por esse grande tema, eu suponho que se tomasse meu tempo sobre isto, porque você tem que trazer em muitas coisas. Isto levaria semanas, mas eu tenho escrito aqui algumas escrituras, algumas notas, só para tocar no sobresaliente disso, até onde lhes permitiria estudar. Então, brevemente, o Senhor permitindo, em outubro, eu não sei quando, mas seja quando for que Ele provar, eu gostaria de ter uns poucos dias simplesmente de constantes reuniões sobre o capítulo 12 de Apocalipse, para estar com isto aqui. Eu creio que isto seria grande, seria grande ver como ele o fez. Então, nos congregamos agora. Eu disse, na última noite, você sabe quando eu, de manhã, como cada manhã eu penso, quando eu descer ali, eu vou reconhecer cada um dos meus amigos que estiverem ali. Agora, como o vou fazer? Tenho aqui comigo, como meu bom amigo, o Dr. Livile, assentado aqui atrás,
sua amável esposa e filha, e o irmão Roy Borders, e eu creio o irmão Roder, o irmão Beller, o irmão Palmer, o irmão Jackson. Esses queridos irmãos de todas as diferentes partes, o irmão Anthony Milano, e por todas as partes que você olha, você vê alguém. O irmão lá de Arkansas, não posso me recordar o seu nome. O irmão John, irmão Hel Martin, o irmão Blair, e é verdadeiramente interminável. Você vê, eu estou tão feliz em ter um grupo como este reunido ao meu redor quando eu estou ensinando sobre a palavra de Deus. Homens que eu creio que são homens valorosos, reais homens de Deus. Eu estou agradecido por este pequeno tabernáculo. Eu estou agradecido por estas 5 portas ao púlpito. Cada porta nós temos 4 diáconos aqui, cheios do Espírito, 4 administradores cheios do Espírito, isso é, 2 em cada porta, e tem uma porta dupla em frente para os pastores. Aos pastores, nós estamos felizes em tê-los. Agradecemos a Deus, por isso, possa Ele mesmo te abençoar. Agora, desejamos ficar de pé por um minuto, enquanto lemos de 2 Pedro capítulo 3 e também no livro de Apocalipse 21. Enquanto nós estamos de pé, ó Senhor, encha nosso coração com regozijo pela leitura de Tua palavra, sabendo que Jesus tem dito isto: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passará. Sabendo de novo que ele disse: toda a Escritura deve ser cumprida. Quando nós lemos estas coisas, que possamos nós ter um entendimento de Ti, na hora em que vivemos. Amém. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Se isso não encontra estas mulheres infiéis, e por quê? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio de criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro, e se guardam para o fogo.
até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra com grande estrondo passará, e com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele pode que não sejas encontrado, abre parênteses, fecha parênteses, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto, ou isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Graças a Deus. Agora, ele terminou a leitura de São Pedro, agora vai para Apocalipse, não é? Agora, no Apocalipse de Cristo, no capítulo 21, eu leio estas palavras: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra têm passado, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ponto final. Vamos orar novamente, diz o profeta. Senhor Jesus, com tal promessa e tão firme discurso, segundo o próprio Jesus e o apóstolo nos tem dado concernente à hora que estamos nos aproximando. Dá-nos, ó Senhor, de tua direção, que nós possamos saber como aproximar de um modo correto, porque isto está vindo. Nós sabemos, as Escrituras devem ser cumpridas e serão. E agora, Senhor, nós rogamos tua misericórdia novamente sobre todos nós enquanto estudamos tua palavra. Sê conosco e esclareça isto para nós, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Agora me pergunto se haveria uma forma em que talvez, quem sabe, eles poderiam apagar as luzes do edifício principal e só deixarem as da plataforma aqui. O que provavelmente é melhor em caso de que alguma corrente nós quase queimamos um transformador outra noite, e se o zelador fizesse isto para nós, o apreciaríamos. Apagar as luzes do fundo, apagar as luzes do auditório principal, e creio que terão suficiente capacidade para ver e escrever. Agora, o tema, novamente, para anunciá-lo, que estamos nos aproximando ao tema do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Esse é o título correto, né? Agora, segundo tem sido simplesmente vou ter que fazer isto. Está muito quente, o irmão Brana tira seu paletó. Enquanto eu sei que minha esposa não gosta que eu faça isto, mas isto é tirar meu paletó. Mas está muito quente aqui. Vê, vocês têm ar aí fora e tem sido tirado numa pequena área lá. Vem, agora no futuro, ou melhor, no passado, nós estudamos os 7 selos, as 7 igrejas. O irmão Wiley e outros estão trabalhando fielmente nisto, agora para tê-los em forma de livro. E vendo todas estas coisas misteriosas que nós temos visto acontecer, então eu penso, após entender isso, na hora em que estamos vivendo, e a posição, não há ninguém que desejaria assentar-se bem com real sensibilidade e examinar o que tem sido falado e o que está prometido para acontecer, o que tem acontecido, sem que dissesse que estas coisas estão cumpridas. Exatamente o que Deus disse que faria. Ele fez isto exatamente tal como a letra. Vem?
Agora, eu penso nisto, que não sabendo a que hora o Senhor pode aparecer, eu pensei que seria bom, pareceu agradar ao Espírito Santo que falássemos sobre isto. Então, talvez voltássemos a isto novamente, 2 ou 3 vezes, porque eu não tenho suficiente tempo para expor tudo isto. Quando você dá com um tema que pode ser um pouco de tropeço para alguém, você não pode levá-lo por toda a trajetória e esclarecê-lo. Então você volta novamente para apanhar o próximo tema e logo mais tarde, se o Senhor permitir, quando chegarmos aos 12 selos, me permitem, aqui está 12 selos, abre parêntese, me perdoem, aos 12 de Apocalipse, né? Então, quando fala 12 selos, a gente fica assim um pouco sobressaltado, porque existem só 7 selos, né? Mas ele disse aos 12 selos, depois abre parênteses, diz, me perdoem, ao capítulo 12 de Apocalipse, só para refrescar a memória dos irmãos, é onde fala da mulher vestida de sol, né? O qual está entre a vinda do Senhor e a finalização das trombetas, e assim sucessivamente. Trataremos de trazer isso outra vez para mostrar quem é Satanás, o que ele fez, de onde vem ele, qual é seu propósito e como sua grande beleza que lhe foi dada causou sua queda. A beleza de Satanás, como ele está dizendo aqui, porque ele se chamava luz e fé, não é? Então, a própria beleza dele lhe causou a queda, a sua própria queda. Seu engano lhe fez cair a beleza. Então, como que a impossibilidade para algum homem que deseja olhar para isto corretamente, esta semente da serpente, eu faço um desafio a isso, a qualquer um, vem que deseje olhar para isso com comum entendimento. Um menino pode ver isso. Vem, agora chegaremos a isso mais tarde. Agora, nós entendemos aqui que estas 2 escrituras, a razão por que falo 2 Pedro capítulo 3 e o comparo com Apocalipse 21, ambos aqui estão falando o mesmo tema. Mas João nunca escreveu como Pedro o fez. Vem? Entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. Agora começou a parte doutrinária, então, quer dizer, antes também não se deveria perder, né? Mas pelo menos seria a introdução da mensagem. Agora vai começar a parte doutrinária que não se pode perder de jeito nenhum, né? Então, primeira coisa que ele disse, nós sabemos que esse lar da noiva terreal será aqui na terra, né? Guarda bem isso. Por isso que ele disse, peguem suas canetas, seus papéis, para vocês anotarem, né? E agora, se você ler, tal como o capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo aqui disse, ou o profeta disse que vi um novo céu e uma nova terra. Soa como se viesse uma aniquilação. Agora, a maneira pela qual eu sempre encontro minhas mensagens
é pela oração. Estarei assentado em oração e alguma coisa me é revelada. E espero uns poucos minutos e vejo se isso está correto. Então, eu sinto isto mais perto e então, algumas vezes, eu permaneço aguardando até romper-se uma visão. Porém, quando começa a vir e estou convencido que vem de Deus, então eu vou às Escrituras. Vê, isto é o ser a confirmação de cada coisa espiritual que é feita, porque a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo, vê? Este é seu corpo. E agora, nisto talvez eu encontre um lugar na Escritura onde não pareça correto e me indago. E eu volto novamente à oração, aquilo vem de novo, então eu começo a examinar minha Escritura. Amém? Isso é maravilhoso, nós seguirmos assim passo a passo essas informações que o irmão Branham está nos dando, né? Você se lembra que em culto anterior nós dissemos sobre a questão de a pessoa ir deste inferno para outro inferno, e aí nos veio a Escritura também. A quem mais é dado, mais é exigido, e quem morre sem lei será julgado. O irmão Branham, ele está dizendo aqui que era da mesma forma. E eu, diante do Espírito Santo, em cuja presença estamos, eu não disse aquilo naquele culto porque eu tivesse lido isto. Eu não me recordava de forma alguma que o irmão Branham tinha dito isto, não é? Então, aí vem a Escritura para ele. Bom, agora, nossa Bíblia está escrita em inglês. Em inglês. As palavras mudam o tempo todo. Por exemplo, São João 14 diz: na casa de meu pai há muitas mansões. Uma mansão numa casa, bem, então o que você faz com aquilo? Então, é retornar ao original e ver o que James se refere. Eu acho que é o King James, né, que ele quer se referir. Se refere ou voltar ao hebreu ou ao grego da primeira tradução, e ali diz: no reino de meu pai há muitos palácios. Então ele está dizendo aqui que quando ele fica em dúvida com uma certa expressão, né, por causa das traduções diferentes, então ele volta e vai procurar outras traduções, o King James, ou então ele volta para o original hebraico ou o grego, até que ele chegue numa conclusão a respeito da expressão. Então ele está dizendo aqui, ao grego da primeira tradução, e ali diz, abre aspas, no reino de meu pai há muitos palácios. Nós lemos comumente nas nossas traduções aqui em português, na casa de meu pai há muitas moradas. São João 14, não é? Mas ele está clareando isso para a gente, não é? No reino de meu pai há muitos palácios. Daqui a pouquinho tem que parar, não é? Bem, então, você volta ao tempo em que o tradutor traduziu para King James, o rei Tiago, né, tradutor, que é King James, quer dizer o rei Tiago. O reino era chamado em inglês uma casa. O rei era um pai sobre seus delegados. Esta é a razão pela qual eles traduziram na casa de meu pai. Está dando para entender, não é? Quer dizer, o rei era como se fosse o pai de família. Então, por isso, disse na casa de meu pai, eles foram traduzindo conforme o seu entendimento, né, mais modernizado.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Vem. E então, você obtém essas palavras e você tem que esquadrinhá-las. Então você vê que esta inspiração, neste púlpito esta manhã, eu digo, nenhuma vez tem sido outra coisa sendo de contínuo a Escritura. Isto é como a semente da serpente e todas estas outras coisas. Vem. Porém, verdadeiramente, se um indivíduo lesse e dissesse, na casa de meu pai há muitas mansões, se você não se detivesse para estudar, orar, você estaria todo confundido. Vem, mas simplesmente permaneça orando. Deus sempre faz isto correto. Se isto vem de Deus, agora, João explica e troca e explica a troca e a vinda sobre como isto vem. Ele não explica, mas Pedro o faz. João simplesmente disse, eu vi novos céus e nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra, vocês notem que os céus ele fala no plural e a terra ele está tratando no singular. Os primeiros céus e a primeira terra se passaram e não havia mais mar. Eu, João, vi descer a santa cidade de Deus do céu, disposta como uma noiva ataviada para seu marido. Mas voltemos a 2 Pedro agora para encontrar que Pedro explica como sucederá esse processo. Agora, se você olhar no que João disse, soa como porque os primeiros céus e a primeira terra passaram, não é? Abre e fecha aspas. Aniquilados. Vem, e isso soa muito estranho. Portanto, isso foi o que me chocou e comecei a buscar a palavra passaram, entre aspas. A palavra passaram. E agora, mas está claro que ambos estão, estes apóstolos e profetas estavam falando da mesma coisa. E agora também, no livro de Isaías, agora se você deseja anotar essas escrituras, em Isaías 65:17, Isaías falando do milênio, aqueles 1000 anos descanso para o povo de Deus. Isaías falou disso e ele disse, ali havia abre aspas, né? Todas as primeiras coisas haviam passado, como eles construirão casas e as habitarão. Se nós tivéssemos tempo, talvez nós simplesmente tomaríamos tempo e leiamos isto só 1 minuto, Isaías 65, e deixe-me ler por uns poucos minutos aqui. E aqui mesmo está para nós, agora para começar, Isaías 65, versículo 17. E eis que crio céus novos e nova terra. Agora, Isaías, o profeta, foi um dos profetas que escreveu exatamente a Bíblia inteira em sua profecia. Ele começou com a criação, no meio do seu livro, lá pelo capítulo 40, vem por volta de João Batista, o Novo Testamento, e em seu livro chega a Apocalipse no milênio. Há 66 livros na Bíblia e há 66 capítulos
em Isaías. Ele escreveu um comentário completo. Amém. Agora, nós encontramos aqui ele obtendo o capítulo 65, mais um capítulo, e ele fala do milênio. Observe quão maravilhoso! Eis que crio céus novos e nova terra, e não haverão lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui abre parênteses e fecha. Passará, não é? Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Nem voz de clamor. Não haverá mais, deixa eu ler direitinho isso aqui. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Isto é a sua fazenda, seu filho a herdará, ou alguns de seus herdeiros. Não plantarão para que outros comam. Eles farão seu próprio plantio e permanecerão ali. Eles têm vida eterna, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Aleluia! E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Agora notem, aqui é onde vou chegar daqui a pouco. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Vamos parar por aqui, não é? Chegamos ao parágrafo 62. A coisa começa a ficar boa, né? A gente quer continuar para frente, mas vamos parar, não é? E se o Senhor nos permitir, dando Ele para nós vida e saúde, nós continuaremos no nosso próximo culto. Os nossos cultos, aqui online, são levados ao ar todas as terças, quintas, sábados e domingos. Então, vocês que estão, por acaso, nos vendo assim, ou assistindo, ou participando desse vídeo pela primeira vez, então saibam assim, né? Embaixo aí, existe na descrição os endereços dos nossos tabernáculos, que estão sob a nossa responsabilidade, que é o tabernáculo em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e também o tabernáculo em Campinas, no Parque Shalom. Esses é o que estão sob a nossa responsabilidade, né? Então agora nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por este tempo. Gracioso Deus e Pai bendito, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, dando vida, dando saúde, dando voz para nós, dando tudo que nós precisávamos para podermos
realizar este culto, Senhor. E nós pedimos a bênção sobre os teus filhos que estarão atentos a essas palavras, atento a tudo o que se fizer ao desenrolar do culto, e que o Senhor abençoe todo o teu povo com a bênção celestial em cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também, se não são inscritos e desejarem, inscrevam-se para aumentar a nossa comunidade, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.